Sobre o Corinthians para pegar a esteira, eu tenho informação do Corinthians. Parece que o lateral esquerdo do Wendel está indo para o Internacional. Já teria acertado salários com o Inter. E o Corinthians tem interesse no Hernando, que é o zagueiro. De repente pode compor uma troca aí. Não sei como é que vai ficar a questão da grana. Mas já estaria acertado o salário do Wendel com o Internacional. E o Hernando pode chegar ao Corinthians. Eu quero mostrar o semblante de um dos componentes do programa. Porque quando você falou da troca... Com isenção, né? Ele não é identificado. É o isentão. Mas eu não quero que o senhor chorando, por favor. O senhor não chora no programa. Eu tenho uma informação relacionada a isso rápida. Por favor. O Corinthians está liberando, o Inter está liberando o zagueiro Hernando, sim. Porque tem interesse no Diego Polenta, tá quase certo até, com o Diego Polenta do Nacional. Aí vai sobrar pro Corinthians. Agora, com relação à informação que o Rodrigo Bueno trouxe aí do Corinthians se desfazer do Wendel para trazer o Hernando, pai do céu. Eu pensei que o Roberto precisava de ajuda. Mas, Pascoal, a ajuda que o Roberto precisa, cara, se ele aceitar isso daí, não é do Andrés, do nosso querido Luiz Paulo Rosenberg, do Raul Correia. Ele precisa de um psiquiatra. Porque o cara liberar o Wendel pra trazer o Hernando, Roberto, você tá de sacanagem. Roberto, não é só o Roberto. Aí você pode estender. Mas ele é presidente do clube. Sim, mas tem todo o pessoal. É o presidente do clube, Paquito, quem assina a liberação é o presidente. Mas aí os dois do futebol não tem culpa nenhuma. Mas peraí, você acha que o Wendel, Pascoal, se ele não tiver batido a cabeça ou algo do tipo, você acha que ele vai querer sair do Corinthians pra jogar no Inter hoje, que tá na Série B? Eu acho que ele pode saber. Olha, o Wendel teve alguns momentos ruins, hein? 2016. Diga, Rodrigo Por Bueno. exemplo, o Wendel, se eu não me engano, em alguns jogos ele comprometeu também, né? O Wendel também não é a oitava maravilha do mundo. Lembro de jogo em Minas, contra o São Paulo, que ele também não foi bem. Mas ele é bom lateral. Um jogo ou outro ele não lateral, foi. O Corinthians não tem nenhum lateral esquerdo. Tem o Arana. Nenhum lateral esquerdo com a mesma qualidade do titular. Mas o Arana é bom jogador. O Arana... É que você não gosta de jovens, né, não, eu gosto de jogador novo. Claro que você sabe que eu gosto de jogador que tem... É o seguinte, o Arana é bem cozi. Acho até que o moleque que joga na Taça São Paulo, lateral esquerdo do Corinthians... Tá na seleção mas é bem cozi. Acho cozi, bem não. cozi. Ele recebeu sondagens da Itália. Mete o mozzarella, mete salite, de vez em quando dá um bico pra trás, mete uma bola... Mas tá na seleção, Mas como é que um cara desse chega na mais seleção? ou menos, vai por mim que você não se atropela. Bem mais ou menos. O moleque do Júnior, como é que chama esse moleque do Júnior da Taça São Paulo? É o Guilherme Romão, né? Romão, é esse? Guilherme Romão. Esse é melhor do que ele. Melhor é o Romão, que tem 18 anos. É forte. É melhor. Morenão, pá, troncudo, né, Pascoal? É melhor o moleque que tá na Taça São Paulo. Mas o Arana, eu discordo. O Arana já é um moleque que tá pronto, ele já tá... Quem que vai jogar na lateral esquerda do Corinthians? Então, tem que ser o Guilherme Arana se o ainda não jogar. Mas, ô Pascoal, eu discordo de... Não, o Hernando é fraco, Pascoal. Eu não vejo diferença do Hernando pro Wilson. Volto a falar aqui, o Corinthians ele insiste em erros ridículos, cara. Se você vai trazer um zagueiro... que isso possa acontecer? Então, se eu fosse corintiano, eu rezaria, tá certo? Eu iria até a Aparecida para pedir que não houvesse a mínima chance. Seria naquela capelinha das velas para acender? Sim. Lá é bonito, hein, Pascoal? É bonito, o santuário ali é maravilhoso. Onde isso? Aparecida. Mas com relação ainda a essa transação, o Corinthians, Pascoal, ele se trouxer algum outro jogador hoje, tem que ser aquele jogador para fazer a diferença. Para trazer mais do mesmo, já tá cheio lá. Para trazer jogador nota 4 e 5, já tem números ali dentro. Deixa eu falar uma coisa. Pedro Henrique jogar, na entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, se eu não ouvi mal, o Andrés falou que o Corinthians foi o time que mais arrecadou no Brasil na temporada passada. Não é verdade. Falou. Não é verdade. Pelo que eu li várias vezes em vários... Flamengo que mais... Flamengo, Palmeiras estão na frente do Corinthians. Mas qual a arrecadação de ambos aí? Não, a arrecadação do valor total. Tudo. Total. Governo, televisão, eu li uma bilheteria. matéria falando que o Corinthians tinha arrecadado 450 milhões no ano. Inclusive com venda de jogadores, etc. Quem Corinthians vendeu o ano passado? Pô, todo mundo que foi pra China, Jadson, Renato Augusto, o Ralf, o Gil. Pacote de jogador o Wagner Love que foi pra França, o Malco foi pra França. O Corinthians não arrecadou tanto com esses jogadores assim. Não, porque o Corinthians O Corinthians arrecadou quase 40 milhões com a venda desses jogadores. Não. Só com o Gil, o Corinthians ganhou 10 milhões de euros. Senhores, 40 a milhões de torcida não reais. quer saber se arrecadou mais que o Flamengo. Claro A torcida quer saber de resultado Não, bom. mas isso tá agregado De time ao bom. papo. Pá, Se você não tiver o faturamento, você não consegue ganhar dinheiro pra contratar ninguém, Às vezes você pode contratar
contratar um monte de jogador mediano, como o Corinthians está contratando, o time se unir e conseguir uma grande campanha. Não, mas o Cassino, por mais que o torcedor talvez não tenha interesse no faturamento do clube, mas o faturamento está agregado aí ao seu nível de investimento nas contratações. Tem muito mais coisa envolvida, não é só grana, não. O mundo não tá mais na época do escambo, não. Você vai lá e troca mercadorias. Você vai soltar rojão se o time arrecada, se o Flamengo arrecadou mais o Corinthians do que o Inter, do que o Atlético, gente. Mas isso é uma consequência futura. Se o Wendel aceitar sair do Corinthians para jogar no Inter... E causaria surpresa. É preciso... Aí é preciso começar a tentar entender o que está acontecendo no Corinthians. Porque um jogador deixar o Corinthians, que é um time de primeira linha do futebol brasileiro, joga na Série A, disputa títulos e tudo mais, tá na mídia o tempo inteiro absurdamente, para aceitar jogar num outro time igualmente grande, gigante, tudo bem, mas que está hoje na segunda divisão, é porque alguma coisa de muito errado está acontecendo no Corinthians. O Wagner Martins está lá em Porto Alegre confirmando que realmente o Internacional tem interesse no Wendel. E agora está buscando informações com dirigentes do Internacional para saber como é que está a definição, se há uma definição do negócio. Daqui a pouco ele vai entrar lá de Porto Alegre para passar para a gente as informações. Parabéns ao Antônio Carlos. Vai fazer se conseguir essa troca para o Inter é ótima notícia. Excelente. Quem que ele quer mandar? Hernando, zagueiro. Só com relação ainda... fazer a dupla com o Paulão. Diga, Rodrigo. Diga, Rodrigo. Então, a informação que eu tenho é o seguinte: o Inter já acertou o salário com o Wendel e o salário seria bem maior que o do Corinthians. Então, não sei se o Corinthians, de repente, vai ter que cobrir essa oferta, o que ele pode fazer, se ele quer manter o Wendel. O salário já está certo. O Hernando é que está dificultando um pouco a situação. Parece que o Hernando quer continuar no Inter. Então, o que o Flavinho falou aí, o Inter está na Série B, o Inter está oferecendo mais dinheiro para o Wendel que o Corinthians, que está na Série A. E o Hernando prefere ficar no Inter do que jogar no Corinthians na Série A. Realmente é sinal do tempo. Ei, mano, que faz? Ninguém quer ficar lá. Bicho. O contrato do Wendel com o Corinthians, ele vai até dezembro do ano que vem. O Corinthians recebeu uma proposta da Portuguesa e tá para aceitar, hein? O Martins está na linha lá em Porto Alegre para falar a respeito do caso do Wendel com o Internacional, envolvendo essa possibilidade do jogador do Corinthians jogar no Internacional, possível troca também envolvendo aí o Hernando, zagueiro do Inter de Porto Alegre. Boa tarde, Wagner Martins. Tudo bem, Pascoal? Um abraço a todos aí. No final do ano de 2016, o Corinthians fez uma sondagem ao zagueiro Hernando do Internacional, que preferiu não sair neste momento por uma dívida de gratidão até com o Esporte Clube Internacional, que ele trouxe para cá, e pelo fato de ele ter rebaixado, né, junto com o elenco colorado, o Inter para a segunda divisão, ele gostaria de participar da campanha do acesso em 2017. E a negociação não evoluiu naquela oportunidade. Bom, iniciou o ano e o Inter demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo, o Wendel. O Corinthians ainda não deu uma resposta ao Internacional e surgiu essa possibilidade de um troca-troca. O Hernando indo para o Corinthians e o Wendel vindo aqui para o estádio Beira-Rio. A questão é as partes se acertarem, primeiro Internacional e Corinthians, mas depende também muito do desejo dos dois jogadores, do Wendel em querer jogar no Internacional e do Hernando em jogar no Corinthians. Mas a conversa existe e também existe a possibilidade desse negócio ser concretizado. Deixa eu então colocar o Rodrigo Bueno, que o Rodrigo Bueno passou uma informação semelhante a essa, mas que o jogador já tinha acertado com o Internacional. Qual é a sua informação, Bueno? A minha informação é essa, que o Inter já se acertou salário com o Wendel. Entre eles está tudo certo. Agora, Inter e Corinthians precisariam se entender. Mesmo se o Corinthians não pegar o Hernando, como o Wagner falou, há um interesse, houve um namoro, um flerte entre o Corinthians e o Hernando, mesmo que o Corinthians não pegue o Hernando, é possível que o Wendel vá jogar no Internacional neste ano de 2017. Aliás, o Sormani estava falando, é meio que praxe no futebol brasileiro. Os clubes se acertam primeiro com o jogador. Você vê, por exemplo, o Flamengo se acertou com o Vitinho, mas não foi falar direito com o time da Rússia. Aí na hora que tem que falar com o time, às vezes a coisa não funciona. É o que aconteceu entre Inter e o Wendel. O Inter e o Wendel já estão certos. Agora precisa ver o Corinthians, né? Tem que falar com os russos, ou no caso com os corintianos. O Mano tá pedindo para falar.
Eu acho que a troca seria mais justa, Pascoal. Por exemplo, se o Inter oferece o Valdívia e o Nico Lopes e mais 2 milhões de euros pelo Wendel, aí eu acho que vale. Não, mas justa... Não, mas é verdade. Mas é brincadeira. O Wendel, gente, o Wendel, ele tá entre os principais. Peraí, vocês estão de sacanagem. O Wendel, ele tá entre os principais... O Wendel tá entre os principais laterais esquerdos do Brasil, ou não? Não. Como não? Como não? Você perguntou, eu respondi. Lógico que tá. Os principais laterais esquerdos do Brasil, o Wendel? Do Brasil. Você pega o Zeca, é muito bom. O Jorge é muito bom. 5 melhores, vamos lá. O Zeca, o Jorge, o Zé Roberto. Até o Egídio é melhor que o Wendel. Não. Fábio Santos, já tem 4. 4. E aí, quem mais? Já não é um dos principais. Ou seja, você não lembra do Wendel. Os principais tem que contar quantos? Dos 20 principais, não, a partir do momento que você pega e fala 5, 6, o Wendel tá dentro. Então ele tá entre os principais. A Série A tem 20. de lateral esquerdo, hein? Não, aí não dá. Aí você perde um grande lateral direito. Mas é que tá, se você pega, por exemplo, um lateral esquerdo que tá em evidência, que é o caso do Wendel, e oferece o Hernando, que é um zagueiro que tá em baixa, gente, você acha que é isso que o Mano fala. Você tem razão. O Wendel pelo Hernando não vale. Mas a menos que o Internacional coloque dinheiro no negócio. Agora, o Wendel pelo Nico Lopes, pelo Valdívia. O Nico Lopes tá em baixa. Mais uma quantia ainda, 2 Mais uma quantia. Isso também não vale. Essa do Mano foi muito boa, essa troca. Peraí, o Corinthians. Você não sustenta, excelente. Agora, você não sustenta essa proposta sem dar risada. Calma, que ele vai falar sério. Quero que o senhor fala sério. Não é porque esse riso embutido. O senhor tem que falar sério. Riso embutido. Esse riso com coerência. Não, mas o Nico Lopes era um jogador... Não, agora sem brincadeira. O Nico Lopes é um jogador que no Inter não deu certo. Até agora não deu certo. Não, ele tá fazendo... Acho que o Wendel pelo Nico Lopes seria um negócio legal. Aí seria justo. Acho que Valdívia já... Seria uma boa Inter já tentativa. sai perdendo. Então, aí o Inter talvez não cedesse o Valdívia. Mas, por exemplo, o Nico Lopes, que é um jogador que tá em baixa, mas tem potencial... Então, mas o Nico Lopes, que é um jogador que tá em baixa lá, mas tem potencial pela Libertadores que ele fez, eu acho que seria interessante. Seria interessante. Aí eu concordo com você. Pascoal. Diga, Wagner. Não, essa possibilidade do Wendel pelo Nico Lopes, ela não existe. Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. O Inter fez um investimento altíssimo para contratar o Nico Lopes e não abriria mão do jogador. É verdade, o Mano tem razão, ele não deu certo na temporada, mas é verdade também que ele sofreu com lesões, chegou aqui com um problema de arcada dentária que acabava refletindo na musculatura. Eu te confesso que eu não sei explicar direito isso, mas foi o diagnóstico feito pelos médicos, então não existe nenhuma possibilidade disso. O Wendel pelo Hernando, eu concordo com o Mano também. Acho que o Corinthians sai perdendo porque o Hernando não fez uma boa temporada. Aliás, no Inter, em 2016, o único que se salvou foi o Danilo Fernandes. Agora, esqueçam, Valdívia e Nico Lopes podem esquecer, isso aí não existe.